Pessoal, não é por ser fim de semana que nos faltam coisas importantes acerca das quais temos de conversar. Vou falar sobre o próximo grande movimento em Bitcoin, porque neste momento temos aqui alguns sinais distintos a apontarem na mesma direção. E nas anteriores vezes em que estes sinais apontaram nessa mesma direção, então assistimos aqui a um rally de Natal em Bitcoin. Um rally que agora nos pode levar até aos cerca de 56 mil dólares até ao final do ano. Além disso, temos também aqui uma das maiores baleias com um histórico comprovado de entrar em trades bastante boas, tanto para cima quanto para baixo, e bem, ele, ou ela, agora vendeu 244 milhões de dólares em Bitcoin. E a questão que se coloca é, será que esta baleia sabe algo que nós não sabemos? Hoje vou ter de falar sobre isso e não só, vou mostrar aqui provas destas transações. Vou também falar sobre a razão pela qual podemos potencialmente estar aqui a entrar numa recessão muito em breve e de que forma os mercados tradicionais têm reagido sempre que entramos em recessão. Pelo que, como vês, não te faltam razões para ficares por aí desde o início até ao fim. Além disso, temos aqui uma também importante inversão, uma importante mudança aqui nos mercados. Eu vou falar de tudo neste vídeo, pelo que fica por aí desde o início até ao fim. Muito bem, vamos aqui entrar de carrinho na situação e aquilo que se pode dizer sobre a Bitcoin é que, bem, desde que subimos e quase aqui atingimos este nível de resistência, a partir deste ponto vimos uma retração em Bitcoin, mas repara só até onde descemos. Encontramos aqui um suporte praticamente perfeito a partir desta linha laranja aqui em baixo, pelo que se estes níveis te servem de ajuda de alguma forma para, sei lá, por exemplo, saíres de uma trade aqui em cima à medida que nos aproximávamos desta linha laranja aos 36.100 dólares e potencialmente até comprando aqui o ressalto a partir dos 34.250. Se estes níveis te ajudam de alguma forma, diz-me qualquer coisa na secção de comentários e, como sempre, subscreve, ativa as notificações e já agora deixa um like, já que estamos na pedinchice. Mas o que é que podemos esperar aqui nos próximos tempos? Bem, se olharmos para o que se passa nos mercados tradicionais, têm subido aqui de forma bastante considerável mais recentemente. Os mercados tradicionais estão em alta e isto é interessante porque não assim há tanto tempo estavam aqui os mercados tradicionais em queda enquanto a Bitcoin estava a subir. E, bem, nós historicamente a tendência é termos uma correlação positiva, isto é, quando uma vai para cima, a outra segue pelo mesmo caminho. É claro que já houve casos no passado em que ou a Bitcoin ou os mercados tradicionais estão um está a subir e o outro está a descer, mas geralmente o que acontece é que aquele que fica para trás a dada altura recupera o passo. E, na verdade, é precisamente isso que eu creio que está aqui a acontecer com os mercados tradicionais. Repara, têm estado aqui como a recuperar o tempo perdido, tendo em conta todos os ganhos que registámos aqui em Bitcoin com estes pumps mais recentes. Pelo que, no final de contas, eu acredito que o desempenho da Bitcoin será muito superior ao da SP500, não tenho dúvidas nenhumas relativamente a isso. Mas agora, talvez vejamos aqui uma pausa em Bitcoin, até que o SP500 encontre um nível de consolidação, porque, na verdade, agora a subida foi bastante considerável aqui. São quase 7% nos mercados tradicionais, aqui apenas em alguns dias, o que é absolutamente incrível porque é um mercado enorme. Pelo que podemos fazer aqui um pouco de pausa para Kit Kat em Bitcoin e assim que a liquidez começar a voltar a Bitcoin, é claro, isso faz-me esperar preços mais altos. Mas também, como venho partilhando aqui incessantemente, estou a aproveitar todas as quedas. Esta foi uma boa oportunidade, uma queda de 5,5%, uma bela oportunidade para comprar a partir aqui da linha laranja. E continuando em termos do resto dos mercados, o que é que se está a ver? Olhando aqui para o crudo, para o petróleo, a tendência ainda é de queda, o que é bom. Queremos que o petróleo esteja a preços baixos, porque isso vai ajudar a empurrar a inflação também para baixo, que é algo que a gente quer ver. E continuando aqui falando neste momento vamos olhar aqui para o rendimento, para os yields dos títulos do Tesouro Americano que têm estado aqui em queda, uma queda significativa, contundente aqui nos últimos tempos. Repara só naquilo que se passa com o título de 2 anos. Caiu aqui 45 pontos base, dos 5,25% para, bem, aos 4,8%. E o que se passa com o título de 10 anos, a mesma coisa, caiu dos 5% até aqui ao ponto mais baixo, aos 4,5%, portanto 50 pontos base. E é por isso,
melhor, porque é que isto é importante? Porque o yield, o rendimento destes títulos do Tesouro também é basicamente representa o rendimento que conseguimos obter através do dólar. E quanto mais baixo este rendimento for, então, mais gente vai ter o incentivo de retirar os seus fundos destes títulos do Tesouro e colocá-los em Bitcoin ou em ações, ou seja, o que for. Também já sabemos que enquanto os rendimentos, os yields estiverem altos, vai haver um aumento da procura. E é precisamente por isso, aliás, que eu também disse, quando os rendimentos estavam a subir mais e cada vez mais pessoas estavam a fazer o movimento inverso, a tirar o dinheiro de Bitcoin e dos ativos, das ações e seja o que for, e a colocar nestes instrumentos livres de risco, entre aspas, aqui em que se pode ganhar 5% ao ano. Portanto, a maior parte desse dinheiro, à medida que os yields continuam aqui a cair, a maior parte desse dinheiro vai encontrar o seu caminho de volta para os mercados tradicionais e os mercados cripto, e em especial quando assistirmos à aprovação do ETF de Bitcoin em spot, porque neste ponto não é a questão de saber se isso vai acontecer, é uma questão de tempo até que aconteça, e também já podemos adivinhar o que é que o preço de Bitcoin irá fazer nesse preciso momento. Vai ser fogo de artifício e, quer dizer, a longo prazo aquilo que eu quero ver é o rendimento, os yields dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos a caírem e o petróleo também a apresentar uma tendência de queda. Isso será bom de ver e bom para os ativos financeiros. E ontem, continuando, falamos aqui de algumas, boas notícias, entre aspas, isto soa até mal, já vão perceber porquê. Esta é também uma das razões pelas quais vimos aqui bons pumps no SP500. Portanto, ontem aquilo que ficámos a saber é que a taxa de desemprego realmente subiu e que o número de postos de emprego no setor, em todos os setores, excluindo o setor agrícola, foram melhores, e por melhores quer dizer piores do que a expectativa. Quer dizer, aparentemente estamos de volta àquele modo em que as boas notícias são más notícias e as más notícias são boas notícias. O mercado está a reagir bem a más notícias, porque isso também vai significar que não só o FED fica longe, mas ao mesmo tempo fica mais perto de voltar a imprimir dinheiro, e então já sabemos o que é que vai acontecer, os ativos vão aumentar ainda mais. Então, em termos de números, aquilo que vimos foi, a previsão era de que houvesse 180 mil postos de trabalho criados em todos os setores, excluindo o agrícola, e aquilo que se viu foi apenas 150 mil. E além disso, a previsão para a taxa de emprego era que entrasse aqui aos 3,8%, mas entrou aos 3,9%. Ou seja, aqui algumas pessoas a mais do que aquilo que se esperava já estão a ficar sem emprego neste momento. Mas porquê é que isso é importante? Bem, porque o mercado agora parece começar a acreditar que o primeiro corte nas taxas de juros vai ocorrer em maio, ok? Portanto, aqui em maio de 2024 já existem 50% de probabilidades de assistirmos a um corte de 25 pontos base nas taxas de juros diretoras, e, quer dizer, isto também significa que o mercado já está a começar a ficar aqui mais otimista relativamente ao estado da economia, tendo em conta todos os dados que estão a ser publicados. E a razão pela qual também estão a ficar otimistas é porque o próprio Jay Powell, o presidente do FED, disse que ainda acreditamos, e outros colegas também, que é provável precisarmos de ver um abrandamento no crescimento e um abrandamento nas condições do mercado laboral. E isto é a coisa principal, porque ele está a ver precisamente isso agora, condições mais suaves, digamos assim, no mercado laboral. Portanto, isto está a passar a mensagem ao mercado de que podemos, ou de que eles vão começar a cortar nas taxas mais cedo do que aquilo que se espera, e dessa forma os ativos vão começar a subir. E sim, senhor, agora continuando com uma questão, será que vamos ver aqui um rally em Bitcoin no final deste ano, aquilo que se chama o rally de Natal? Bem, olhemos aqui para a história e vejamos os dados, ok? Sempre que tivemos aqui um ano verde até ao fim de outubro, e se o mês de outubro for de 50% ou mais, portanto em ganhos obviamente ao mesmo tempo, então durante o mês de novembro e dezembro geralmente vemos aqui pumps muito agradáveis. Repara só nisto, 2010 36%, 2011 32%, 2012 26% e depois em 2013, incrível, 282%. Apesar disso, nos últimos anos, portanto, acertou umas e falhou outras. Em 2019 tivemos aqui uma perda de 24%, contudo em 2020 vimos um ganho de 117%, foi um ganho enorme aqui. Depois novamente em 2021 menos 26%, pelo que teremos de esperar para ver, mas temos cerca de 70 deixa-me só ver aqui, em
tem, penso eu, 70% das ocasiões, ok, 71% de probabilidade de vermos um rally, isto de acordo com os dados, quer dizer, e se olharmos para as probabilidades e pensamos que será esse o caso, então está na altura de nos prepararmos para isso mesmo. Mas, quer dizer, de uma forma geral, outubro, novembro e dezembro costumam ser meses muito bons para Bitcoin, e eu, pessoalmente, também acho que este ano vamos ter aqui um último trimestre excelente para Bitcoin. Noutra direção, ou melhor, numa outra nota, existe aqui alguém que pensa que potencialmente poderemos ver aqui uma queda bastante significativa antes ainda de vermos mais pumps. Esta é a 14ª maior baleia da Bitcoin, tem 46.500 bitcoins. Bitcoins essas que, tal como se pode ver aqui, foram acumuladas entre novembro de 2022 e janeiro de 2023, numa altura em que os preços estavam um pouco abaixo dos $20.000 por Bitcoin. Ora, desde então também já enviou e vendeu, presumidamente, 36.500 bitcoins na Bitfinex entre o final de março e início de abril deste ano, numa altura em que o preço da Bitcoin estava aos cerca de $30.000. Pelo que retirou lucros aí mesmo, em algumas das bitcoins, mas depois começou a acumular novamente quando a Bitcoin caiu até aos $26.000. Comprou aqui mais 2.000 bitcoins, mas porquê é que isto é importante? Bem, porque agora ele transferiu, tal como disse, 244 milhões de dólares em Bitcoin para a Bitfinex. Parece que está aqui a tentar cronometrar o mercado mais uma vez. Veremos se será bem sucedido desta vez também. Mas quer dizer, nós estamos preparados para quedas, para dips, as quedas vão acontecer e eu tenho tentado, aliás, eu tenho avisado aqui até ad nauseam aqui, até ficarmos enjoados com isso. Ou seja, todas as pessoas que dizem que nós só vamos olhar para cima estão a mentir ou estão a dar hopium, isto é a droga da esperança. Vamos assistir a recuos, isso é um dado adquirido, obviamente, mesmo no meio de uma bull run, já sabemos isso. E, por último, mas não menos importante, quero mostrar aqui este gráfico. E este gráfico representa o yield do título de 30 anos do Tesouro dos Estados Unidos, subtraindo o título de 2. Basicamente, representa o spread entre o yield do título de 30 anos e o yield do título a 2 anos. E ainda agora vimos o yield do título a 10 anos e o yield do título a 2 anos. E atualmente o de 2 anos está aos 4,84%. O que se pode ver neste gráfico, continuando aqui, é o preço do SP500, é esta linha azul, e a vermelha, ou seja, o que for, a cor-de-rosa, temos aqui a inversão do yield. Portanto, quando os yields estão invertidos, isso significa que o rendimento é mais elevado no título com o prazo de maturidade mais curto, isto é, o título de 2 anos está com um yield mais alto por comparação ao título de 30 anos. Bem, isso geralmente preconiza aqui uma recessão. Repara, da primeira instância aqui tínhamos uma curva de rendimentos invertida, ou o spread de yield estava invertidos, e o que se pode ver é que assim que começámos a subir novamente, vimos uma recessão e a subir nos yields, claro. E as recessões estão aqui nesta zona cinzenta vertical. Os mercados basicamente reagem quase sempre da mesma forma. Sobem, depois caem naturalmente durante a recessão, mas depois recuperam de forma bastante considerável. E depois, repara, a mesma coisa aqui. Vimos uma recessão também, a inversão da curva de rendimentos, voltamos a reinverter e depois temos a recessão. E pode-se ver que aqui também vimos o mesmo. Portanto, subimos, vimos aqui um pullback, uma retração, e depois subimos de forma bastante considerável nos mercados tradicionais. E aqui, isto foi em 2002, descemos e esta foi uma instância em que o SP500 também caiu de forma significativa, o que torna este caso uma das exceções. Mas repara só nisto, em 2008 o SP500 também caiu de forma bastante considerável e atenção que isto foi um período de inversão bastante curto, uma inversão pequena, mas repara, depois disso iniciámos aqui, ou entramos numa corrida pura e simplesmente enorme. É claro, depois assistimos ao Covid, houve uma recessão, sim, apesar de não ter havido inversão da curva de rendimentos, mas houve uma recessão. Adivinha só o que é que aconteceu depois disso? Subimos como se não houvesse amanhã. Portanto, mesmo quando mesmo quando entramos numa recessão, e atenção que isto pode totalmente acontecer neste preciso momento, nós começamos a regressar, por assim dizer, às condições normais no que diz respeito aos rendimentos das obrigações do Tesouro, depois de um período de inversão considerável, ou seja, durante muito tempo o rendimento do título de 2 anos esteve aqui com um rendimento, ou melhor, esteve mais alto do que o rendimento do título a 30 anos, e não deve de todo ser esse o caso, porque quer dizer, se o futuro é incerto, quanto mais no futuro, mais incerto. E como é que se recompensa a incerteza? É com risco. Ou melhor, como é que se mede a incerteza? É com risco. E como é que se recompensa o risco? Com o rendimento.
Mas seja como for, estamos agora a voltar às condições, estamos a assistir a uma normalização destas condições e isto normalmente antecede uma recessão. Contudo, acho que mesmo que vejamos uma recessão, isso não significa necessariamente ver aqui um colapso nos mercados. Eu pessoalmente até acho que, por mais louco que sou, eu na verdade acho que mesmo que vejamos aqui uma recessão, vamos ver os mercados a subir e de facto isto soa mesmo loucura. Ou seja como for, vou falar disto mais em detalhe aqui num vídeo nos próximos tempos, pelo que traz mais razões para subscrever e ativar as notificações para estar aí na linha da frente desta informação fresquinha que trago aqui diariamente. Por agora, ficamos por aqui. Muito obrigado por teres aguentado aí até ao fim. Se gostas do conteúdo que trazemos aqui diariamente, peço-te, deixa um like, não custa nada, ou custa muito pouco e ajuda-nos e muito aqui junto ao algoritmo do YouTube, ajuda-nos a fazer chegar este vídeo a mais gente que se calhar também está à procura desta informação. Portanto, se ela te é útil, ajuda-nos a chegar a mais pessoas a quem também lhes pode ser útil. Mais uma vez, muito obrigado, desejo-te um fim de semana fantástico e vemo-nos no próximo.